Olá, nós somos do podcast Conexão Social, eu sou a Graziele. Eu sou o Luiz Henrique e hoje nós estamos com mais uma convidada Especial. A convidada de hoje é a Carla Ramos, né? E a Carla é psicóloga e hoje nós, entrando no tema, né, Setembro Amarelo, e dentro desse tema Setembro Amarelo nós temos a questão da saúde mental. E aí vem também de encontro justamente com a sua área de atuação, que é cuidados paliativos e luto, né? Então, eu achei de extrema importância trazer aqui para o podcast e te agradeço desde já o ter aceito o convite. E falando de cuidados paliativos e luto, eu vejo assim a importância de tratar desse assunto é justamente trazer ao nosso público conhecimento de que, olha, mesmo diante de um diagnóstico, né, de doença terminal ou de uma doença incurável, não existe aquela máxima de que, olha, não tem mais o que se fazer. Sempre há o que fazer. Principalmente trazer dignidade a essas pessoas que estão nesse momento mais difícil da vida. Então, vindo também de encontro com o propósito do podcast, que é a vida do outro, a história do outro muda a gente, é que hoje a gente convidou a Carla para estar aqui. Então, muito obrigado, Carla. E vamos, diga para nós, né, para o nosso público, quem é a Carla? Primeiro, muito obrigada, né, Luiz, Grazi, pelo convite. Eu espero que a gente consiga, com essa fala, desmistificar um pouquinho, né, isso que você introduziu aí, Luiz, trazer as possibilidades que o cuidados paliativos nos apresenta, não como um cuidado de fim de vida, né, mas como uma abordagem que vai olhar para esse paciente de forma integral e que muito se tem a fazer, né, quando se tem conhecimento, quando se estuda, quando existe plano de cuidado. Bom, então eu gostaria de iniciar me apresentando. Eu nasci aqui em Dourados, tenho 37 anos, eu nasci em Dourados, mas eu cresci na área rural, né? Venho de uma família em que minha mãe e meu pai são bastante presentes, tenho mais 2 irmãos, sou filha mais velha, fui para Corumbá, me formei lá em psicologia com 17 anos, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. Me formei, então, em 2008, esse ano completo 15 anos de formação. A gente fica bem feliz, né, porque é uma data tão significativa. Significativa. Sou casada, tenho 2 filhos, um casal, né, e atuo hoje como psicóloga clínica e sou especialista em psicopedagogia clínica e cuidados paliativos, né, juntamente com essa abordagem ao luto. Mas também tive outras experiências profissionais da qual me trouxeram até aqui e que eu também sou muito grata, né, atuei na educação, atuei na assistência social, do município, na Secretaria, né, Municipal de Assistência Social, e todos eles trabalhos que foram muito gratificantes. Construíram a Carla de hoje. Exatamente. E eu fiz questão de fazer essa apresentação um pouco biográfica, né, de maneira bem resumida, porque quando a gente fala de cuidados paliativos e a gente está diante de um paciente que recebeu uma doença ameaçadora da vida, ele não pode ser reduzido àquela doença, né? E pensar na biografia dele vai nos trazer informações que vão contribuir para esse processo, né, em cuidados paliativos. Então, é basicamente isso. Claro que eu falei aqui de maneira sucinta, conforme eu fui me recordando, né, desses dados, dessas informações, mas que diante do contato do paciente, de um vínculo estabelecido, né, de uma comunicação clara e respeitosa, a gente vai podendo acessar essas informações e então fazendo com que esse paciente se lembre também que ele não é só aquele momento presente, né, que tem toda uma história, tem toda uma construção e através dela pode facilitar esse caminho aí, esse processo, o tratamento, né, e um prognóstico, né, e independente do que for vir pela frente. Bacana.
e eu atropelei o início. Era para a gente falar das nossas redes, né? Mas vamos passar para a Grazi. Apresenta os nossos canais e as Nossos canais. nossas redes sociais. Bom, a gente está lá no YouTube, podcast Conexão Social. Estamos também no Instagram, o cs.podcast. E no TikTok, você falou que tinha mudado, tá? Como? Tá com Conexão Social Podcast. É assim que tá lá no TikTok. E o pessoal, por favor, vamos lá, né? Dá uma força pra gente lá. Isso. Porque eu sempre falo que é um termômetro, né? Se o pessoal tá curtindo, se o pessoal tá achando bacana e compartilhando, serve pra gente poder melhorar o podcast, né? Sim. E sem esse feedback, não tem como melhorar. E o propósito é sempre trazer algo maior e melhor. E todas as quartas-feiras a gente tá com um novo episódio. Exatamente. Então, toda quarta-feira, depois das 18, a gente sempre publica os nossos episódios. Então, Carla, começar o nosso podcast propriamente dito. A gente tem um roteiro aqui, mas eu achei interessante perguntar primeiro o seguinte, olha, quando que surgiu esse interesse por essa área de cuidados paliativos e luto? Sim, em 2018, eu recebi uma família que chegou para mim na clínica com a seguinte demanda. A gente tem um ente querido e tem um câncer, né? Tinha passado por todo o processo de exames, procura de médicos, passou por um, por outro, e chegou a cogitar uma cirurgia, a retirada do tumor, mas segundo a família, né, quando abriram eles, só simplesmente fechar. Não chegaram a relatar isso de forma clara para o paciente. Ele não sabia do quadro e do avançar da doença, mas a família tinha conhecimento. E aí aquela pessoa então me disse assim, o médico simplesmente mandou a gente para casa porque não tem mais nada a ser feito. E aí eu fiquei, mas como assim não tem mais nada a ser feito? Né? E aí eu fui pesquisar, eu falei, o que pode? No momento desse, né, a gente estava diante de um diagnóstico que não tinha cura, não tinha tratamento, né? Mas eu falei, será que é só isso? E a partir disso, então, surgiu esse interesse e eu pesquisando, encontrei o cuidados paliativos, encontrei a doutora Ana Cláudia Quintano, né, que quem não conhece, sugiro pesquise sobre ela. Ela é médica, oncologista, escritora de acho que 3 ou 4 livros, né? Eu não sei se o Luísa você também conhece, né? Já publicados fora do Brasil, ela é reconhecida nacional e internacionalmente. Posso dizer que é uma ativista dos cuidados paliativos no Brasil, entre outros que veio junto com ela, né? E, infelizmente, esse paciente, ele morreu dias após, né, ele chegar até mim e os seus sintomas não foram paliados, né? Um paciente que começou a inchar, ele tinha perdido bastante peso em decorrência, né, do tumor e do avançar da doença, mas pela falência dos próprios órgãos, né, coração, o rim, ele começou a inchar. Eu lembro a última vez que eu o vi, ele estava muito, muito inchado, né? E hoje eu penso quanto que poderia ter sido feito, não só por ele, mas pelaquela família, que não se permitiu nem chorar na frente dele, né? Eu lembro de um dia receber a esposa dele e ela chorar muito, porque ela disse que esse é o momento que eu tenho de chorar, porque eu não posso chorar na frente dele. Enquanto, na verdade, as nossas expressões, elas podem acontecer, né? A gente poder falar sobre os medos, ouvir o medo do paciente, isso dá abertura para que esses sentimentos sejam compartilhados, sejam ouvidos, sejam elaborados, né? E por falta de orientação, aquela família não recebeu, né? Isso não foi possível. Ali dentro do consultório, eu conseguia ouvir de maneira individual cada um deles, né? Mas também por estar pesquisando ali de maneira autodidata, ainda não havia me especializado, eu tinha ainda pouco para oferecer, né? Então eu fiz aquilo que eu faço na clínica de acolhimento dos sentimentos. Fico grata por ter conseguido
fazer isso. É uma família que eu tenho um carinho grande por eles, mas hoje eu vejo que poderia ter sido feito muito mais, né? Mas isso me motivou a buscar conhecimento e entender a importância dessa área na medicina. Dentro da medicina como um todo, né? Porque o cuidados paliativos, ele é multiprofissional. Abrangente, né? Uhum. Primeira pergunta. Carla, e qual a origem deste termo e o que são os cuidados paliativos? Cuidados paliativos vem de proteger, deriva, né, do verbo proteger, de paliar, que é de origem do latim pallium. Pallium era um manto que os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades, das intempéries, né, do tempo, quando eles traçavam longos caminhos, né, porque era assim que se deslocavam. Então, eles usavam aquele manto longo que cobria, né, todo o seu corpo, para assim proteger. Então, cuidados paliativos é isso, é proteger, é prevenir, é cuidar, né? Então, essa é a origem. E quando a gente fala de conceito de cuidados paliativos, é importante a gente mencionar que cuidados paliativos, a gente introduziu falando sobre essa questão, como o senso comum, né, entende os cuidados paliativos e a gente compreende o tão pouco tempo que o cuidados paliativos existe. Por exemplo, em termos mundial, a Organização Mundial de Saúde definiu o conceito de cuidados paliativos pela primeira vez em 1990. Em 2002, ela atualizou esse conceito e em 2017 ela reafirmou, né, o conceito de cuidados paliativos. Mas, assim, tem dados, né, anteriores a 1990, como Cecily Saunders, que foi uma assistente social, enfermeira e médica. Ela teve 3 formações e começou os cuidados, né, com pessoas e criou um hospice, que era um lugar onde recebia pacientes em finitude ativa. Então, a história dela se confunde com a história do cuidados paliativos, né? Ela é uma das precursoras da abordagem. E eu acho que seria importante até eu ler um pouquinho o que a Organização Mundial da Saúde descreve enquanto conceito. Né? Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem aí médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, dentistas, terapeuta ocupacional, capelania, né? Todos envolvidos nesse cuidado do paciente que é biopsicossocial e espiritual. Que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares. E em que momento isso? Diante de um diagnóstico, né, que esse paciente recebe de uma doença que ameaça a continuidade da vida. A partir desse momento, então, é possível, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, realização de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas, sejam eles físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, acho que é bastante importante a gente frisar que cuidados paliativos não é a mesma coisa que cuidado de fim de vida, né? Porque muitas vezes a gente fica nisso, não tem mais aquilo que a gente falou de senso comum, não tem mais o que fazer, então agora é só paliativo. Né? Quando, na verdade, o momento, para a gente pensar assim, qual o melhor momento, né, que um paciente pode começar a ser atendido dentro dos cuidados paliativos? No momento do diagnóstico. Né? Até para contar o diagnóstico, né? Exato, contar, não, comunicar, com a comunicação. Né? A comunicação. Uhum. Isso independente de haver tratamento ou não. Né? Porque daí o controle dos sintomas, mesmo que vá haver tratamento, é possível fazer uma cirurgia? Ok, o cirurgião, um oncologista vai estar fazendo, né, esse acompanhamento, um cardiologista, um profissional especialista, mas pode existir também toda uma equipe auxiliando nos sintomas, né, no controle de sintomas.
Então, isso não impede que ele siga os procedimentos, né? O cuidados paliativos, ele não vai diminuir o tempo de vida de forma alguma, e a gente sabe que, fazendo de forma adequada, ele até prolonga a vida do paciente. Exatamente. E me vem em mente também a fala da doutora Ana lá, Quintano, né? Ela fala, para dar o conceito como você está fazendo, ela cita o seguinte: olha, os pacientes a gente comunica, né, a família e o paciente de que está em cuidados paliativos, e aí o paciente e a família sempre perguntam: o que eu vou fazer com a minha dor? O que eu vou fazer com o meu medo? O que eu vou fazer com o meu desespero? Né? Que é o sentimento e a condição que vem posterior ao diagnóstico. Aí ela cita falando assim: olha, a medicina, eu não tenho como tratar isso, a não ser com medicamentos. Isso já foge da esfera propriamente aqui da medicina, né? Porque não adianta eu dopar o paciente, a dor vai ficar ali, a dor emocional, né? A física eu posso até diminuir ou retirar, mas a dor emocional e espiritual, ela permanece. Eu acho que é aí que entra realmente a necessidade, né, desse cuidado, desse novo olhar, né? Justamente onde a medicina já não tem realmente mais o que fazer de forma palpável, tangente, né? Mas Sim. a necessidade do paciente precisa ser atendida como um todo, Isso, né? exatamente, porque ele vai ser visto de forma integral, né? Não só naquela doença. A doutora Ana Cláudia, ela tem uma crítica muito grande em alguns médicos, ela diz assim, alguns colegas, quando foge daquilo que se diz possível em termos de cura, né? Eles não sabem mais o que fazer. E eu gosto de um relato, assim, na verdade, para exemplificar, mas isso não que seja positivo, né? Mas ela fala de uma família que ela recebeu, e aí quando ela se depara, aquela família senta diante dela, ela fala assim: qual que é? O que vocês esperam desse acompanhamento comigo? E aí a família responde que a gente esteja dentro da sua agenda. Né? Porque no momento em que aquele paciente recebeu o diagnóstico de que não tinha mais cura, ele passou a servir, ele se sentiu, e a família também, como se ele fosse só um encargo. Né? Então ele ficou dali para ali, porque diante do momento que o médico não sabia, mas não tem tratamento para fazer, não tem uma cirurgia para fazer, o que eu vou fazer agora? Né? E faz tanta diferença. Eu vivenciei uma situação em que eu estava, uma situação pessoal, e que a gente acabava de ouvir uma comunicação de má notícia diante de um quadro de um familiar. Né? E estava eu e um tio no corredor nesse momento, e a médica conversou conosco ali, passou aquela notícia e voltou para uma sala, que a gente estava ali quase que o pronto-socorro, não sei exato, acho que eles chamam de UI, unidade... Chega a ser uma CTI, mas é uma unidade mais intensiva, né? De atenção maior. E aí, então, ela foi atender ali, né? As demandas daquele espaço. E eu lembro que meu tio ficou assim, abaixou, escorou na parede e estava mexendo no celular, né? Cabeça baixa. No que ela foi passar, essa médica foi passar novamente no corredor, ela parou, tocou nele, disse: o senhor está bem? Tá tudo bem? O senhor precisa de alguma coisa? Né? Porque ela tinha acabado de fazer uma comunicação de uma má notícia. E foi um gesto muito rápido, né? E pode ter sido muito simples para ela, mas aquilo marcou muito o meu tio. E ele repetiu aquilo muitas vezes, e eu pude observar quanto aquilo fez diferença para ele. E ele falava, as pessoas, conforme a família foi chegando, né? Ele, que legal, né? Doutora tal, ela de fato gostou da postura, e aquilo traz mais segurança para toda a família. Né? Traz mais confiança em relação àquela profissional. Porque aí ela diz assim: eu tô te enxergando. Né? Ela reconhece naquele momento que ela nos percebeu, né? Que ela se preocupou com um sentimento, mesmo que de forma ligeira, mas fez total diferença. Reconhecer a fragilidade do outro é um dom de poucos. Um dom de poucos. Exato. Infelizmente. E aí, quando a gente fala que cuidados paliativos é novo, no Brasil é novo, em Dourados
No vício. Exatamente. Eu vivi experiências aqui, né? Eu trouxe esse caso que chegou até mim, foi por onde eu comecei o interesse pelo cuidados paliativos, vivenciei casos na família, vivenciei outros casos de pacientes e, de fato, é muito difícil lutar aqui quando não se sabe o que fazer. E aí, às vezes, como eu continuo ainda, terminei minha formação, mas continuo ainda em grupos, né? A doutora Ana Cláudia Quintano tem uma comunidade. Super legal isso, se alguém quiser, né, participar também, é uma comunidade de gente boa. São encontros semanais que acontecem todos os domingos, às 9, meia horinha, das 9 às 9h30, daqui às 9h30, daqui no nosso horário, né, horário de São Paulo, horário de Brasília lá é 10, né? E você faz uma assinatura e você participa. Eu já nem sei, tem muitas pessoas nessa comunidade e as pessoas compartilham sobre o luto, compartilham sobre a vida, tem poesias, tem cuidado de um para com o outro. Né? Então, além dela trazer uma temática semanal, as pessoas também podem falar, os participantes também se manifestam. E aí uma coisa que ela fala muito é que quando não se sabe, o profissional não sabe o que fazer, não tem conhecimento de como atuar em cuidados paliativos, o que ele pode fazer de maneira melhor possível. Né? Então, aqui em Dourados é isso que acontece. Assim, na minha experiência, existe no HU, né, cuidados paliativos, existe, não sei de que maneira a equipe está estruturada, não conheço, mas eu já ouvi falar, né, que existe essa prática no HU, mas dentro da hospitais privados, eu não tenho esse conhecimento. A minha experiência ainda não trouxe conhecimento. Pode ser que haja e eu não conheço, né? Mas tem profissionais. Tem profissionais que sabem fazer, sabem promover controle adequado de dor com bomba infusora de morfina. Se necessário for, com bomba de fentanil, né? Porque intubação, não existe intubação de conforto. Não existe. Intubação é um procedimento invasivo na qual está se investindo no paciente. E a gente acredita que está investindo porque existe um prognóstico, né, de restabelecimento, existe possibilidade ali de uma melhora. Né? Agora, se o paciente está dispneico, com dificuldade, com saturação baixa, existe intubação para conforto, né? Essa é a nossa esperança. E esse momento aqui também é educativo, né? Para que quem nos ouve saiba procurar o seu... Porque eu sempre digo assim, acho que dentro do direito, né, que é a área de vocês, a gente precisa conhecer para exigir os nossos direitos. A gente não sabe que existe, se eu ainda fico naquela ideia de cuidados paliativos, é só quando não tem mais nada o que fazer, como que eu busco, né, esse direito? Como eu exijo? Então, esse momento aqui, ele A implementação do direito, ele sempre passa pela informação. Exato. Então, tem outra linha. Grazi, é a nossa próxima. Quem pode ser atendido nessa abordagem? Você já falou um pouquinho que não são as pessoas que estão com... No final, né? Só no final de vida. Mas quem são essas pessoas? Qualquer pessoa que receba um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Né? Então, pode ser uma doença crônica, inclusive. Aí a gente tem, assim, como o maior número, né, que hoje é atendido pelo cuidados paliativos são pacientes oncológicos. Mas nós temos também doenças neurológicas degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, e é a lesão, a lesão dos nervos, né, que vai dificultar, então, a comunicação entre o corpo e o cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar, que é esclerose lateral amiotrófica, que ela traz, ela é progressiva e ela traz vou lembrar, motora, né? Ela traz uma dificuldade motora que é irreversível. Né? Então, você vai perdendo todos os movimentos motores e de maneira irreversível. Então,
Além de, ela também, né, eletiva para cuidados paliativos, além de falência dos órgãos, né? Então, a gente pode pensar coração, rim, fígado, pulmão e outras. E outra questão também importante, crianças, né? Crianças com esse diagnóstico, o cuidados paliativos pediátricos, ele cresce, ele vem expandindo, é uma crescente também em cuidados paliativos pediátricos. Tá, assim, uns passos atrás do que o cuidado paliativo adulto, mas existe, sim, já uma estrutura em termos desse olhar aí para a criança. É uma gama bem abrangente de pessoas que precisam, nesse momento, realmente a afirmação da sua dignidade, né? E bacana. Carla, e você falou um pouquinho desse cenário, né? No Brasil, toda essa evolução, né? Do pensar sobre cuidados paliativos. Mas como que anda efetivamente essa discussão no âmbito nacional? Nós temos os primeiros registros a partir de 1990, acho que existia alguma coisa antes, mas de forma registrada, né? Mais efetiva a partir de 1990. Mas tem um marco no Brasil que é a criação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos em 2005, então a ANCP. A ANCP ela tem ajudado a regulamentar cuidados paliativos no Brasil, ela faz essa ponte entre os conselhos federais, né, principalmente o Conselho Federal de Medicina, falando sobre diretrizes, né, e auxiliando, já que existe um objetivo e existe um conceito, auxiliando para que isso de fato aconteça na prática. Então, ele é um marco, né, a criação da ANCP é um marco para o Brasil. Em 2010, vou tentar fazer de uma forma cronológica, né? Em 2010, foi feita uma pesquisa a nível mundial com 42 países, né? Foram avaliados 42 países, onde o que se procurava com essa pesquisa era saber como era percebida a morte naqueles países. Então, assim, qual a qualidade, um índice de qualidade de morte. Gerava conforto, como que era o processo de finitude dentro de cada um desses países. 42 países. Nós ficamos com o terceiro pior país para se morrer, né? Na frente somente de, acho que é Uganda e da Índia, né? Então, países bem subdesenvolvidos. Exatamente. Então, assim, um dado que é triste, né, para a história do nosso país, a história dos cuidados paliativos. Essa pesquisa, ela se repetiu e ela vai continuar se repetindo. Em 2015, a gente melhorou um pouquinho. Aumentou a quantidade de países pesquisados, passou a ser avaliado 83 países. E o Brasil ficou em 64º lugar, né? E junto com esse índice de qualidade de morte, procurou também observar as pessoas que precisam ter acesso de cuidados paliativos. De fato, têm acesso dentro desse país, e aí constatou que apenas 0,3% dos pacientes que precisam de cuidados paliativos no país, de fato, o recebem. Um dado lá de 2015, mas ainda muito pequeno, 0,3% é muito baixo, né? E aí, em 2018, em termos de política nacional, né, ainda não é uma lei, mas é uma resolução em 2018, número 41, que dispõe sobre as diretrizes para os cuidados paliativos no SUS. No SUS. É uma resolução do Sistema Único de Saúde. Do Sistema Único de Saúde. Não tem o peso de uma lei, né, mas já é um projeto de lei. E isso deu um gás, assim, né, para quem é da área, e foi comemorado, né, de forma muito positiva. Hoje, pretende-se, nesse ano ainda, né, pretende-se que se torne, que esse projeto de lei altere uma outra legislação existente para que, de fato, consolidarize, né, porque quando você tem uma lei é diferente, né, a forma de exigência, né, então, estamos aí nessa luta, e
A expectativa é para que conseguisse, que fosse possível se tornar lei nesse ano ainda vigente, né? Não sei se de fato acontecerá. Em 2019, pensando aí nessa cronologia, foi feito, a ANCP fez um mapeamento de a quantidade de equipes especializadas em cuidados paliativos no Brasil. E aí foram encontradas em 2019 191 equipes especializadas. Dessas 191, 55% na região sudeste do país. Então, assim, as outras regiões com um número bem menor. A carência é enorme, né? A carência é enorme. Até a doutora Ana Cláudia fala assim, as pessoas perguntam, mas tem demanda para cuidados paliativos no Brasil? Nossa. Ela falou, se isso não é demanda, eu não sei o que é, né? Nossa, a quantidade de pessoas que chegam à finitude por câncer, por exemplo, exato. já demonstra a demanda. E tem uma questão importante que é o envelhecimento da população, né? Sim. Nós estamos vivendo mais, e com isso tem mais casos de demências, né? E doenças de falência dos órgãos, e todas essas que a gente falou, né? Então, com certeza, a demanda tende a aumentar. Né? E aí, dentro desse mapeamento da ANCP, tem uma atualização dos últimos 3 anos agora, saiu no final de 2022, e eles vão lançar em breve outro, que essa quantidade de equipe, ela aumentou 25%, que hoje, então, está ali em torno de 240 equipes especializadas em cuidados paliativos no Brasil. Cresceu bem, né? Cresceu. Mas ainda que deficiente, cresceu. Sim, e aí o que de certa forma nos entristece é porque muitas vezes esses lugares que falam que fazem cuidados paliativos, na prática ele não acontece, né? Porque muitas vezes é entendido assim, é um tratamento humanizado, e aí pronto, né? Essa coisa de simplesmente falar, dar um tempinho para o paciente ouvir, né? Reduz a muito pouco, sendo que a possibilidade ela é muito maior. A gente sabe que a comunicação ela é importantíssima, é um dos pilares do cuidados paliativos. Mas não é só isso também, né? E ainda assim essa comunicação que muitas vezes, né, as pessoas falam só o fato de ouvir o paciente, né, acredita que já ocorre cuidados paliativos ali, não é o que ocorre, não é eficaz, né? Não é o que ocorre na totalidade, né, do atendimento integral do paciente. E muito menos aos familiares, né? Porque muitas vezes eu vejo que a realidade, infelizmente, nua e crua despeja a má notícia para o paciente, né? E pouco se importa tanto com o paciente, com essa dor do paciente, e muito menos com a dor dos familiares ali, que eles são cuidadores, estão ali acompanhantes desse ente querido. Eu vejo que realmente, na verdade, é uma mudança, deve haver uma mudança de mentalidade, né? A sociedade precisa discutir mais isso, né? Quando a dor é no outro, as pessoas demonstram muita solidariedade, né? Mas é só da boca para fora. Quando é na hora de aplicar mesmo, só quem passou, né, sabe o quanto é importante esse olhar mais humanizado, né? Para além dali das fronteiras apenas da medicina, né? Mas vindo também dessa forma mais multidisciplinar. E, Carla, quais estratégias nós temos ali tanto para pessoas que estão recebendo essa comunicação de diagnóstico paliativo e os familiares? Que estratégia que nós temos para atender essas pessoas? Primeiramente, pensar e discutir sobre o morrer, né? Quando você recebe um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, não necessariamente você está em processo ativo de finitude. Mas nós todos sabemos que somos finitos, né? Às vezes a correria do dia a dia parece que nos faz pensar, né? E ter a fantasia de que seremos infinitos, né? E quando você de fato recebe um diagnóstico se dá conta de que a finitude pode sim estar mais próxima, né?
Então, entender e discutir sobre sobre a morte como natural de todos nós. Não é fácil falar sobre isso, né? Não é fácil lidar com essa finitude. Não é fácil para a família pensar na falta daquele ente querido. Mas são conversas muito importantes, né? São conversas em que você pergunta para o paciente, né? O que ele sente diante disso. Quais são seus medos? Quais são seus desafios? Né? Quais são seus sentimentos em torno disso? E algo muito importante é deixar que o paciente fale. Né? Nas minhas experiências, eu ouvi muito... eu fui muito interrompida, muitas vezes, pelos médicos. Né? Talvez por uma dificuldade de, e agora? O que eu faço com esse questionamento dessa menina? Né? Mas, inclusive, uma vez que eu fui falar para um médico que eu conhecia a doutora Ana Cláudia Quintano, que eu conhecia um geriatra, né, oncologista, que foi meu colega de pós, eu ouvi do profissional. Então, tira ele daqui e leva lá para eles. E pronto, assim, ele me interrompeu e falou dessa forma, né. Eu falei, mas eu nunca vim falar com você na primeira tentativa de discutirmos juntos, você vai simplesmente abandonar o paciente, né? E aí, o quanto é importante a gente abrir esses diálogos, né? E deixar com que a família fale, e deixar com que o paciente fale. Eu sei, os profissionais de saúde, eles não têm o tempo do mundo, né? Eles passam ali, muitas vezes, eles têm 15 minutos, 10 minutos. Mas a pauta é do paciente. Tem que ser do paciente, tem que ser da família, né? A agenda tem que ser deles. Se você não vai ter tempo do mundo, que a gente sabe que não tem, diga, olha, eu tenho 10 minutos com você. Aproveite esse tempo. Fale tudo o que você gostaria de falar, né? E às vezes o profissional de saúde acha que ele tem que dar, assim, a solução do mundo inteiro ali, naquela única conversa. Não, às vezes é tão pouco, né? É ouvir, né? É uma escuta. Lembra do toque da médica lá, com o meu tio? Foi super rápido. E teve efeito terapêutico, né? Então, ouve, né, aquela família, ouve aquele paciente. Vamos falar sobre isso, vamos iniciar uma conversa sobre, né? Além disso, como estratégia, a gente pensa em permitir que esse paciente ele possa viver de forma ativamente, né? De forma ativa, buscando ser útil, buscando ser produtivo. Ele não vai ter, às vezes, porque às vezes vai continuar tendo autonomia total. Mas às vezes não só pela doença, mas pelo tratamento que ele iniciou, por uma cirurgia que ele vai realizar, que precisa de um tempo maior de repouso. Então ele perde um pouco da autonomia, mesmo que de forma determinada, né, por um período específico. Mas dentro das limitações que ele apresenta no momento, o que pode ser feito? Não acaba ali. Então, vamos pensar juntos, né? E para isso, a biografia ela é importantíssima. Eu preciso saber o que faz sentido para aquele paciente. Não adianta eu sugerir, não adianta a gente buscar questões que não fazem, que não condizem com a realidade, que não faz sentido para ele. Então, considerar tudo isso é importante. E uma outra questão que eu coloquei aqui, são coisas que a gente não quer esquecer, né? Viver cada dia. Pode ser um dia após o outro. Um dia após o outro. Pode ser que tenha cura, ótimo, excelente. Vamos buscar essa cura. Grande parte tem cura, né? Outra parcela não tem. Tem tratamento. Pode ser que o tratamento vai ter sucesso. Pode ser, mas a gente não sabe, né? Pode ser que não. Mas viva aquele dia. Foi bom? Celebre aquele dia. Celebre aquele momento. Foi um dia difícil? O que a gente pode fazer para melhorar? Para que esse dia talvez termine melhor ou para que o amanhã seja melhor? Pensar em recursos. E aí existe terapêuticas farmacológicas, terapêuticas não farmacológicas, né? Mas que são possibilidades. Além disso, pensando ainda nessas estratégias, considerar que o cuidados paliativos não vai utilizar procedimento que reduz o tempo de vida, mas ele também não pode prolongar o sofrimento
com terapêuticas invasivas, que vai só trazer mais sofrimento e que não há prognóstico. Então, a tentativa de tratamento, a tentativa de terapêutica é pior do que a doença em si. E isso é distanásia. Né? É importante que os profissionais de saúde saibam e que as famílias também saibam, né? Que distanásia é prolongar a vida por meio de procedimentos artificiais, sem que aquele paciente tenha condição de prognóstico, de sobrevida, de melhora. A intubação, por exemplo, é uma dessas drogas com a finalidade vasoativas, né? A doutora Ana Cláudia fala, eu gosto bastante de um exemplo que ela usa, tem até uma imagem, ela fala que fazer diálise num paciente em que está dispneico, saturação baixa, o coração está parando, o intestino parou, o pulmão parou, mas aí você olha para aquele paciente, o rim está parando, mas a gente pode fazer diálise. Aí ela fala, gente, é como você pintar uma parede da casa que está caindo. Né? Então, não tem para que fazer isso. E eu acho que nós, enquanto família, podemos olhar para isso, podemos questionar e devemos questionar, né, esses procedimentos, para que eles não prolonguem esse sofrimento, sem que, de fato, ninguém quer que o seu ente parta. Ninguém quer. Mas a gente também não quer que ele não tenha uma morte digna. Né? Porque daí, se a gente fala de uma intubação, essa intubação ocorre dentro de um centro intensivo de tratamento. Lá ele vai estar longe da família. Lá o som que ele vai ouvir é o som dos aparelhos, o bip, né, dos aparelhos. Enquanto que num leito de hospital, ele pode estar com a família pode estar junto em oração, cantando. Né? Nós vamos falar daqui a pouco do testamento vital. E aí a Luciana Dadalto, que é uma advogada, que tem o exemplo do testamento dela, ela fala, família, fiquem ao meu lado, leiam para mim e coloque que de abelha para eu ouvir. Né? Então faz sentido para ela. Então o que faz sentido para aquele paciente naquele momento? Num centro de terapia intensiva é um ótimo recurso. Né? A gente sabe que ele deve ser usado quando há condição de prognóstico e já salvou muitas vidas, né? A gente fica feliz por isso. Mas quando não há condição, vamos prolongar o sofrimento e tem uma técnica que chama cadeira vazia, que é bem legal, que quando a família, o paciente não é lúcido, ele está inconsciente, né, já vem de uma demência avançada, não é mais verbal, tem mais comunicação verbal, a técnica chama assim, imagine aquela cadeira, olhe para aquela cadeira vazia, você deixa ali naquele ambiente onde vai conversar com a família, uma cadeira vazia, e diga para a família, imagine que o seu ente querido está sentado ali. O que você acha que ele decidiria nesse momento? Né? Quando a família está na dúvida de um procedimento, de uma conduta, né? Quando a equipe participa, a família nesse momento. Então, é olhar para a história. Novamente, se apropriar de quem foi aquela pessoa. De quem é, porque ela está ali. Né? E encontrar, então, aquilo que faz sentido para todos. Para todos. Especialmente para o paciente, né? Exato. Às vezes deixar o paciente sozinho, mesmo que não esteja em estado final, acaba piorando a situação, porque ele está ali sozinho, não tem nada o que fazer, não tem nada o que pensar. Estando com pessoas ao redor, fica mais fácil, né? Bem mais leve. Prosseguir. Exatamente. Eu vou até compartilhar com vocês agora em setembro, fez 2 anos que o meu sogro faleceu. E ele teve câncer, né? E aí o processo quando ele entrou em processo ativo de finitude, ele foi para o hospital. Ele morava em Campo Grande, então ele foi para o hospital militar. E o meu sogro, ele era conhecido assim, principalmente aqui em Dourados, a minha família amava, pelos doces de caju que ele fazia, né, junto com a irmã dele. Super cuidadoso, doce muito apurado, né?
A minha família fala muito disso, de apurar bem um doce, né? Deixa um doce mais saboroso. E ele trazia potes desse tamanho, assim, aqueles potes de vidro, e as pessoas disputavam, assim, era uma briga, porque o doce era muito bom, de fato. Além de ter sido militar, de ter um contato com a natureza muito grande, de ter vivido grandes aventuras no Pantanal, né? E histórias muito bonitas, né? Na sua passagem por aqui. E aí, no dia da sua passagem, né, ele estava ativo, eu acho que ele ficou 2 dias internado, se eu não estou enganada. Mas aí o hospital militar é grande, né? O hospital ali em Campo Grande. E a gente observou que na janela do leito dele, assim, tinha um pé de caju. Primeiro que caju nem é daqui da região. Nem é tão a gente não encontra tanto ele assim, né? Não é da nossa região. É de caju, gente. E aquilo é simbólico para a família, né? São detalhes que fazem a diferença, né? E aí, quando observou-se que um pouquinho antes do almoço, né, e ele estava, a família já sabia que ele estava, a equipe falou que não entraria com nenhuma medida invasiva, e só o conforto mesmo, para aquele momento de passagem, para que ele não tivesse dor, né? E a família, mesmo sendo ainda, nós estamos falando de 2 anos atrás, ainda no período de pandemia, a equipe liberou para a família, inclusive os netos, os pequenos, todos estarem ali presentes. E aí, no momento em que percebeu que ele estava mais ativo, né, de morte, aquele pé de caju começou uma cantoria dos pássaros ali. E para ele, que tinha um contato com a natureza, fez muito sentido para a gente, né? E trouxe, assim, uma paz também para a família. Aí os filhos foram todos ao redor do leito, né, hospitalar, estiveram do lado dele, e aquilo que fazia sentido eles fizeram, né? Eles oraram, eles falaram sobre como ele era importante, né? E foram falando palavras que estavam sentindo naquele momento, cantaram, né? E como diz a doutora Ana Cláudia Quintano nos seus livros, essa é uma morte que vale a pena viver, né? Uma morte digna, em que aqueles que mais ele amava, né, estavam ali ao teu entorno, sendo cuidado e sem medo. Ele partiu sem medo. Foi possível perguntar para ele se ele estava com ele, né? Então tudo isso auxilia no processo do luto, né? É muito significativo para a família. E ajuda a passar realmente, né, o luto, né? Vencer o luto. Porque isso não significa que a gente não sentiu mais falta, né? De que os filhos não sentem. Agora, por estar recente, né? Começo de setembro, eu pude vivenciar isso nos filhos, a dor pela perda na família de forma geral, né? Mas traz, quase que aquela sensação, assim, de paz no coração mesmo, né? Por ser possível uma morte assim, né? Sem sofrimento, e uma morte que fazia sentido para ele. Legal, bonita a história. Carla, chegamos aqui no avançado podcast e fala para nós como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, né? Você tem Instagram, está presente também em alguma outra comunidade? Fala para nós. Esse sorriso é de que estou meio presente. Lá na minha biografia eu esqueci de falar. Eu sou um pouco meio das antigas, assim. Eu estou meio que a manivela nas redes sociais. Mas eu tenho, sim, Instagram. Meu arroba é @Carla_R_Lopes. E posto um pouquinho também sobre cuidados paliativos, sobre o luto, sobre atuação clínica, né, em psicoterapia. E quero estar mais presente. É uma meta. É uma meta, né? Eu vi, falando de rede social, eu vi uma postagem sua que acho que é interessante a gente falar pro pessoal ir lá dar uma olhadinha. Você postou aquelas flores, né? Rosas. Rosas do México, né? Isso. Do México. E tem a tradição mais ativa de
respeito do luto, né? Inclusive tem um filme, né? Ah, é lindo. É aquele filme... Eu esqueci o nome. Viva la vida. Viva la vida, né? É. E eu achei muito bacana a sua sensibilidade de postar aquilo lá. A gente, na correria, não para perceber, olha, naquele formato, né, das flores e o significado que elas têm, né? Fala um pouquinho para nós. É uma tradição, né, do México, aquelas flores. Agora me fugiu o nome. Se eu tivesse lembrado, eu ia olhar o nome. Não tem problema. Mas quem quiser, já que eu passei o @, aqui, quiser dar uma olhadinha, no filme até relata isso, né, de que e justamente ela florir no período do dia dos finados, né, que é 2 de novembro, lá também, dia dos Mortos, né, lá no México. E então é o momento em que ela está florida e a tradição, a cultura que eles têm é como se essas flores fizessem a passagem, que nesse dia é o dia que os entes queridos já falecidos vêm visitar, é o único dia que eles têm essa possibilidade, e que essas flores, como se elas fizessem o caminho, a ponte que possibilitasse que essas famílias sejam contempladas com a presença desses entes, com a visita dos entes queridos. Legal essa tradição. Eu tenho uma vontade, um desejo, passar um dia dos mortos lá no México. Deve ser bem bonito. Bem legal, Sim, né? a cidade vive isso, né? Eu já, pessoas que fizeram pós comigo já foram e relataram que é linda, a cidade está toda florida e tem, bem aquilo que o filme retrata mesmo. E passa de gerações, né? Exatamente, não se acaba, né? Exatamente. E aí eles colocam fotos, retratos, né? Dos familiares que já partiram. Então, isso é muito bom. E seria muito bom se a gente tivesse isso aqui no Brasil também, porque nós estamos falando de um diálogo com a morte que é mais possível, que é mais presente, que é mais perto, né? Que a gente precisa. Parece que a morte está lá tão distante. Isso é ruim, porque a gente vai criando esse tabu, né? Quantas famílias enlutadas não falam mais do ente querido? Quebra uma conexão e sofre justamente pela quebra dessa conexão, né? Exatamente. Uma amiga muito querida, uma vez entrou em contato comigo, logo após a morte do avô. Ela sabia que eu já tinha feito a pós, e aí ela falou: Carla, meu avô tinha um sonho de um orquidário. Ele queria construir um orquidário, mas que a correria do dia a dia não foi possível fazer. Aí já tinha, assim, cerca de uns 15 dias, 30... Não, era mais recente ainda, eu lembrei. Que a família ainda estava lá, porque a família veio de fora, né, pro velório, pro acompanhamento ali dos últimos dias. E aí, então, eles pensaram, já que estavam ali, né, junto com a avó, nesse pós... né, perda desse ente querido, em realizar esse sonho do avô. Ela falou: eu estou pensando, será que isso é bom? É bom para minha avó? Né? E aí eu falei: mas o que a sua avó acha disso? Não, ela adora também cuidado com as plantas. Então, veja bem, construir esse orquidário, que era um sonho desse avô, que não está mais presente, e fazer a manutenção, porque é isso, né? Planta exige a manutenção, é manter a memória dele viva, né? Daquele ente querido. É proporcionar que em momentos, olha, o fulano, né, gostava disso, vejo ele aqui fazendo cuidado desse orquidário, realizando algumas atividades. Então, quando a gente pensa assim, de que maneira que a gente vai contribuir para esse luto? Como que a gente pode auxiliar nesse processo? Ele é muito personalizado, né? Porque quando a gente olha para a história, quando a gente olha para aquilo que a pessoa gostava, que ela tinha os seus interesses, né, é possível, então, a gente criar estratégias de melhor passar por esse processo. Do né? luto, né? E, Carla, quando que o luto, ele deixa de ser, vamos dizer assim, um processo natural e passa a ser um processo nocivo a saúde mental desse familiar, desse ente querido? Desculpa, é possível verificar? Tem um familiar que está ali muito próximo, vê, olha, está sofrendo mais do que o comum, está indo além. Sim. Primeiro que, desde o momento em que se recebe um diagnóstico de uma doença
da vida, a gente vai vivenciar diversos lutos, né? Luto pela aquela vitalidade que se tinha, que talvez, né, não necessariamente, mas que talvez pode não ter mais. Um luto social, de papéis sociais que se tinha, que talvez não consiga mais desempenhar. Um luto por um papel familiar, né, de um paciente, por exemplo, que era o provedor daquela família, que por um momento não vai conseguir. E a família também, daquela pessoa que estava presente, ela se vê ali na tentativa de uma reorganização, né? Quando a gente fala de criança, a gente falou de cuidados paliativos pediátricos, os irmãos, né, do paciente, eles sentem muito, porque os pais, eles ficam ali em volta, porque aquele ente requer de maneira atenção, mais intensiva a atenção. Então, é um luto pela ausência, né, pelo medo da perda daquele ente querido e ao mesmo tempo da ausência daquele olhar, daquele cuidador ali, né, no dia a dia. E aí, quando de fato se perde um ente querido, a gente pode pensar que esse luto, ele passa a ser luto que chama, que nos acende um alerta, assim, né, de que algo não está indo bem, quando a pessoa, ela não consegue mais exercer as atividades que ela conseguia fazer, né, costumeiramente. Porque a dor, ela não acaba, né? Às vezes a gente vê assim, mas os processos do luto, ele é mais intenso no primeiro mês, no segundo, depois vai assim, não. Não é assim de maneira linear, né? Ele ocorre de maneira muito oscilatória, né? E só que daí o que a gente vai chamar de um luto prolongado, de um luto patológico, é quando de fato esse paciente não consegue mais exercer o que para ele realizava de maneira tranquila, né? Justamente em decorrência daquele luto que pode desencadear uma depressão, que pode desencadear outros quadros psiquiátricos. Quadro de ansiedade, por aí Quadro vai. de ansiedade, né? A pessoa, ela fica bastante chorosa, limitada, né? Ela não consegue mais caminhar da forma como ela estava. Isso, geralmente, no primeiro mês, nos primeiros dias, é natural. É esperado, né? É esperado. É esperado. Né? E é isso, a gente tem que ser coerente. Né? Um dia, quando eu falei para vocês essa experiência que eu tive familiar de cuidados paliativos, foi com o meu avô. E aí, passado 1 mês, 2 meses da perda dele, eu recebi a ligação de uma prima. E aí ela disse assim, Erlinho, hoje tá tão difícil pensar na falta do vô. E eu não quero sentir isso, né? Me ajuda. Ela também sabia, né? Que a minha família sabe que eu especialista dessa área. E aí eu disse, o que você tá sentindo? E a gente foi falando das sensações, inclusive físicas, que ela sentia, né? Eu disse, você está sendo coerente. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que retirar essa sensação. Mas de novo, com a doutora Ana Cláudia Quintano, ela fala muito que a dor do luto é proporcional ao sentimento que se tinha pelo ente perdido, né? Pelo ente que faleceu. Então, se aquela pessoa era uma pessoa importante para a família, assim como era o meu avô, né? É natural que a gente sinta. Né? É natural que essa tristeza venha, é natural que essa dor venha. E aí o que eu disse para ele, a gente precisava doendo. Doendo por quê? Doendo porque a gente não tem mais ele aqui. E por mais que ele já estava no quadro de demência avançado, mas a gente tinha a presença física dele. A gente tinha o toque, a gente tinha o cuidado, coisas que a gente fazia, né? E mesmo parecendo mínimas, fazia muita diferença pra gente. E a gente esperava que, de certa forma, alcançasse, atingisse ele, mesmo com todas as limitações que ele tinha, né? E aquilo fez muito sentido para ela, né? E faz sentido para o paciente. Né? Então, o que a gente pode fazer num caso desse? Né? Muitas vezes vai necessitar, sim, de um acompanhamento psiquiátrico. Dependendo do caso, a gente precisa de uso de medicamentos, né? Mas olhei contextualizar esse momento.
né? E, de novo, pensar a partir daquilo que faz sentido na história, tanto daquele que se foi, quanto daquela pessoa enlutada, a gente vai encontrar mais recursos. O que nós vamos fazer? Eu acho que essa é a parte mais interessante quando a gente fala de tanto de cuidados paliativos, né? E até entrando na questão do Setembro Amarelo, a questão do luto, né? E no episódio passado a Fabiela falou o seguinte, olha, a parte mais difícil é a de quem fica, né? São sobreviventes, né? No caso do suicídio. Mas aqui eu também me arrisco a dizer que no caso dos cuidados das pessoas que estavam em cuidados paliativos e vieram a partir, os familiares também são sobreviventes, porque eles sofreram ali junto, né? Embora a busca é todo esse suporte, né, para ter uma qualidade uma dignidade ao morrer, mas é inevitável o sofrimento. Tem situações que a gente consegue atravessar ele com maior suporte, né? Mas o sofrimento ele vai existir, seja no menor ou maior grau, ele sempre vai existir. Então eu arriscaria dizer também que essas pessoas são sobreviventes, né? Dessa dor e essa intensidade. E essas estratégias que você falou, elas são realmente um alento, né? Porque a perda é tão significativa e se você não tiver um suporte ali, seja de um amigo, de uma, né, familiares ou, enfim, quem tiver a sensibilidade, né, de ver, ela é muito importante, né? Essa rede de apoio, né? Isso, inclusive é uma das estratégias, né? O fortalecimento com a família, o fortalecimento com amigos, né? Até quando a gente fala de comunicação, né? A importância da comunicação, que é um dos pilares do fundamento do cuidados paliativos. Uma comunicação eficaz é uma comunicação em que o paciente e a família entendem o que está acontecendo. Entende qual quadro ele está, qual é o andamento daquela doença, em que momento, em que estágio, né? Qual seria a evolução daquela doença. Claro que cada organismo vai regir de uma forma, mas existem protocolos, né? Então, estudos a partir de como que é o desenrolar de cada doença. Então, essa comunicação clara, objetiva, né? E que permite com que o paciente fala, vai ajudar muito nesse pós também, né? Porque você se sente participativo e ativo em todo o processo. Então, essa comunicação com toda a equipe, ela é fundamental, né? Porque daí a gente vê possibilidades, a gente vê que o seu ente não está ali com muita dor, porque é terrível. Terrível você ver alguém tão querido, tão especial, sentindo dor, né? Controle da dor no Brasil também é um dificultador, porque as pessoas têm medo da morfina, as pessoas não sabem usar a morfina, né? E ela pode trazer, sim, né? Um maior conforto, o alívio. Um alívio, né? Um alívio. Tanto para os familiares, né, também, todo mundo sofre, né? Sim. Ali a pessoa com dor Não intensa. Se vive, você não consegue fazer outra coisa quando você está com uma dor muito aguda ou uma dor crônica, né? O foco é tudo para isso, né? E aí, ao invés de aproveitar de forma ativa e digna, a pessoa só consegue pensar naquele momento. Tem uma pessoa aqui no Brasil, ele chama Tom Almeida, e ele organizou o Movimento Infinito. Até para quem tem interesse, pode buscar na Instagram. Chama Infinito mesmo a página dele. E ele faz eventos anuais, né, sobre finitude, sobre o luto, e traz palestrantes de fora, porque né, alguns países estão mais avançados, cuidados paliativos, do que aqui. E sabe por que ele começou a estudar essa temática? Eu nem lembro agora qual é a formação do Tom, mas ele teve um primo e teve um câncer e veio a óbito, mas ele acompanhou esse primo e aí o que acontecia? Esse primo sentia muito. Ele era nos últimos dias um ser gemente, né? Constante de dor. Ele não conseguia deitar para dormir de tanta dor que ele sentia. Ele ficava em pé. E aí ele
também sem saber o que poderia ser feito, olhando tudo aquilo, não é possível que não existe alguma coisa para se fazer, né? E mesmo depois da morte do primo, ele encontrou ali uma forma de viver aquele luto, lutando para que, quando ele descobriu cuidados paliativos, que o cuidados paliativos fosse disseminado no Brasil, para que mais pessoas conhecessem. E é isso que ele faz a todo ano. Ele é muito ativo nos cuidados paliativos, em falar sobre o luto, de maneira muito respeitosa, de maneira acolhedora. Então, quem vivencia um luto, eu também sugiro que possa seguir, inclusive participar. Eu já estou inscrita agora, já está começando, esse ano chama Festival Infinito. O festival vai ser em forma de podcast também. Legal. E as outras versões, assim, é um dos eventos mais lindos que eu já participei. Ver aquelas pessoas abrirem os seus corações, falarem de suas experiências, falarem de suas dores. Não é romantizar, mas é criar um círculo de cura, um círculo de compartilhamento, né, que faz muito sentido. E propagar essa mensagem da necessidade de conceder dignidade a quem está partindo, né? Exatamente. Carla, e vamos agora à questão do seguinte, olha, o processo de despedida. E aí, Luiz, quando você fala, né, sobre esses rituais, né, a gente tem, ou celebração de despedida, a gente tem o velório, né, que é um grande ritual, né, que o formato, a forma como está organizado fisicamente, né, todo mundo tem uma visão, assim, de como ele acontece. Mas o quanto esse ritual de passagem, esse ritual de despedida, ele pode ser personalizado. Não faz muito, eu fui num velório aqui em Dourados e foi chegando a hora do almoço e a gente começou a ver familiares e amigos chegando com marmitas e mais marmitas, né, de comida. E aí as pessoas começaram a falar. Ele sempre disse que ele queria comida, que tinha que ter comida no velório dele, que as pessoas pudessem comer, né? E aí aquelas pessoas estavam ali realizando esse desejo dele. Isso, parece nada, mas contribui, né? Se ele viveu com esse desejo, o último dia dele aqui, realizar algo que já havia sido dito antes, faz sentido para essa família, é importante para essa família. Esse Tom Almeida que eu falei para vocês do Movimento Infinito, ele fala que no velório da mãe dele tinha muitas pessoas, né? E algumas pessoas ele não conhecia, que eram amigas, assim, mãe, de outros momentos. E aí diz que uma pessoa chegou para ele, me conhece? Ana, eu convivi com a sua mãe, nós somos amigos e eu lembro disso e disso. Era um lado da mãe que ele não conhecia. Diz que aquilo deu um insight, daí ele falou, eu vou conversar com outras pessoas. Essas pessoas têm da minha mãe, não sei. Né? E aí ele foi ouvindo a outra pessoa, e aquilo, ele falou, foi uma forma de eu ter a minha mãe presente, né? Mesmo sabendo que ela logo mais não estaria. Só que é uma memória que a gente guarda, né? Que a gente carrega. E é quase como que se nesse momento em que ele vai ouvindo as pessoas, poxa vida, valeu a minha mãe, tanta coisa que ela fez, olha tanto de pessoa que ela atingiu, né? Tantas vivências. Então, por mais que ela partiu, sabe? Fez sentido para ele porque ele viu ali quanto foi possível viver, né? E aí, sim, muitas coisas, né? Que seja tocar uma música que aquela pessoa gostava, porque hoje a gente tem muito isso, né? Tem tocado músicas, que seja você chamar um líder espiritual dentro daquilo que o ente fazia sentido para ele. Né? Uma questão que eu vi bastante na especialização é que, infelizmente, em alguns hospitais não foi possível a entrada de líderes religiosos de religião de ordem matriz africana. Isso. E isso é muito ruim, porque... É a crença, muitas vezes, daquele que está ali, né? Exatamente.
Exatamente. E aí a gente, enquanto profissional, né, precisa dar abertura para que fale sobre isso, fale sobre a espiritualidade, né, aquilo que faz sentido, o significado, né, o que em termos de esperança, como que é ir para esse paciente, né, e para essa família também. E às vezes a religião do paciente não é a religião da família, né, é importante que seja respeitado, seja levado em consideração. Então esses rituais, eles também contribuem muito para esse processo de luto, para essa despedida, porque é o ato derradeiro, né? Daquele que ali se vai. Então, o que a gente pode fazer para que, de fato, seja um momento seguinte? Se for possível que ele esteja vendo, o Tom, ele brinca assim, será que tem Wi-Fi lá no céu? Ele olhar de lá, ele vai ficar feliz, né? Essa pessoa que foi vai ficar feliz com a despedida que ela está recebendo. Não existe um protocolo exato, assim, tem que ser assim, tem que ser assado, porque funcionou com... Não é receita de bolo, né? Não é receita, exato. Carla, antes da gente ir para os nossos finalmente, né? Até eu vou pedir para a Graziele. Grazi, vamos fazer o nosso merchan de novo, né? De novo? E aproveitar e oportunizar a Carla a fazer o merchan dela, né? A gente está lá no TikTok, Conexão Social Podcast. Exatamente. Isso. No Instagram, cs.podcast. No YouTube, Conexão Social. Não, podcast Conexão Social. Isso. Se puderem dar uma ajuda, né, pra gente, tá vendo sempre os vídeos, porque também é uma forma da gente estar passando informação, né, pelos vídeos. Então a gente também sempre posta alguns cortes no Instagram. Forma os dias dos episódios. E é isso. Então a gente pede lá, pessoal, encarecidamente, contribua com a gente. Eu falo assim que é até feio, né? Mas não tem problema falar, eu acho. A questão de... A gente acaba ficando mendigando o like, né? Mas é bem por aí. Como dizem, biscoito, né? Biscoito, mais ou menos assim. Olha, mas... Pode falar, cara. Desculpa interromper, mas eu tenho uma questão para falar. Essa turma aqui, Luísa, Grazi, e o Caio ali, que tá nos bastidores, leva a sério essa história de podcast, né? O Luiz me mandou um roteiro, né? Antes que eu mandasse qualquer coisa para ele, que eu já estava elaborando, ele me manda um roteiro quase que de um especialista em cuidados paliativos, né? Então, eu até disse para ele que ele levou a sério, se estudou muito, né? Então, de fato é isso, vocês fazem isso. De energia, que o intuito realmente é levar a meta do podcast, que é a história do outro muda da gente. Então, hoje é a sua história, né? Embora tenha toda uma técnica, né? Mas tem muita vivência aí e acredito eu que possa, se alcançar uma pessoa, eu sempre digo isso, eu falo para a Grazi sempre. Exato. Alcançou uma pessoa, já cumprimos a nossa missão, né? Então, se a gente alcançar mais que uma, nossa, que bacana. A gente fica muito satisfeito. Então, assim, para eu completar essa questão que eu estava dizendo, parabéns pela sensibilidade de vocês. Valeu. Obrigado. Obrigada. Carla, e falando de sensibilidade, vamos falar um pouquinho aí de materiais, conteúdos, pessoas, né? Você já citou a doutora Ana Paula, né? Ana Cláudia. Ana Cláudia, o Tom, né? Do Movimento Infinito. Tem mais pessoas que você se recorda aí que são ativistas, e para quem está nos assistindo e falar, tá curioso, queria me aprofundar aí, ou ainda tirar alguma dúvida, enfim. Quem que nós podemos recomendar? Sim, a doutora Ana Cláudia tem vários livros, como eu disse, um dos mais conhecidos é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. O Tom, então, com esse movimento. Tem o Roberto Palmeira, ele tem um trabalho muito legal que é Realizando Sonhos, né? O Instituto ROPE, R-O-P-E, em que ele busca pessoas que receberam um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida e busca realizar sonho dessas pessoas. Então, assim, os mais variados sonhos, seja andar de avião, pular de bungee jump, aquele paraquedas, se a pessoa tem condição, claro, ir no estádio de futebol, ir até o mar, né, e sentir
ouvir as ondas, conhecer alguém que ela gostaria de conhecer, ou às vezes quando não é possível, eu já vi ele gravando o vídeo e contactou lá aquela pessoa, um artista, um cantor que o paciente gostaria e ele gravou um vídeo, né? Então, assim, é muito legal, é gostoso de ver, porque, inclusive, ele deu uma aula para mim na pós e ele falava sobre sonhos, né? E a gente, acho que todos nós temos sonhos, só que na correria, a gente, eu vou, outro dia eu faço, né? Outro dia, outro momento, né? É por prioridades também. Mas quando você está diante de um diagnóstico desse, o tempo conta muito, né? Então, eu acho fantástico essa possibilidade, esse desprendimento dele de correr atrás, porque dá um trabalho danado. E dá que uma sacada burocracia brilhante, né? fantástica. E falar, olha, geralmente é nesse momento que se afloram os sonhos que não foram realizados, né? E assim, eu tô falando de maneira bastante superficial, quem entrar lá para ver é encantador o trabalho dele. É aquela aula, assim, que quando a gente terminou o dia, que delícia, parece que faz sentido estar aqui, sabe? Então, quem precisa, muitas vezes, né, dessa motivação, que a motivação é intrínseca, mas muitas vezes fatores externos nos trazem boas sensações. Então, conhecer o Instituto Hope é uma delas. Tem um arroba também, que é @paliativas, que é da Ana Michele. Ana Michele é uma mulher que foi diagnosticada com câncer de mama e sobreviveu 12 anos, né? Porque depois se tornou metastásico. Acho que é isso. Metastático, né? Metastático. Mas é que é um trava-língua, né? Pois é. Mas ela viveu intensamente, né? Ela decidiu que ela não iria ser vítima daquele diagnóstico. E ela foi, então, ela foi buscar realizar sonhos, né? Ela teve parceiras ali de diagnóstico próximo com ela, de quimioterapia, de radioterapia, e elas foram fazendo coisas mínimas e coisas grandes, né? Escreveu livros, deixou tudo isso registrado. Então, ela não só fez da vivência dela terapêutica, como ela deixou isso registrado, para que as pessoas também encontrem, né, nesse momento pós um diagnóstico, no processo de tratamento, de pós-cirúrgico, né, encontre na experiência dela também esse recurso que é terapêutico. Hoje, ela faleceu no começo do ano, em janeiro, e ela fez um pedido para o Tom do Infinito, que ele pudesse continuar gerenciando a conta dela, né, nas redes sociais. E aí ele, junto com uma equipe, faz esse gerenciamento, continua o legado, que de fato é um legado para ela. Tem um livro, a gente tem até ele aqui, O Médico e o Rio. Será que se eu colocar lá dá para ver? Pelo menos para lembrar dessa capinha, né? Ele é da Ana Coradazzi e do Lucas Cantadori. A Ana eu sigo nas redes sociais, o Lucas também deve ter, procurem aí, mas é maravilhoso seguir a Ana. É uma médica oncologista, e no livro ela vai contando histórias, nesse livro aqui, né, histórias, experiências e lições de vida dela nesse lugar de profissional. Ela tem outros livros também, mas seguir ela é também perceber conteúdos diários, sobre a temática, sobre as possibilidades, né, de uma escuta ativa, de uma escuta sensível, desse lugar em que o paciente é o protagonista, não uma doença. Então... É brilhante o livro. É brilhante, né? Tem uma parte aqui, não sei se a gente tem tempo, como tá? Vamos ler. Será que dá? Eu gostaria, porque eu acho tão sensível. Sim, vamos. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma leitura breve. O capítulo chama O Médico e o Rio, que é o que dá o título ao livro. Ele fala assim: ao receber um novo paciente com uma doença grave, penso que estamos ambos sentados à margem do rio. O paciente precisa atravessar para a margem oposta. Ele tem de fazer isso antes que anoiteça. Eu não conheço o paciente, mas conheço bem um rio. Sei onde ele é mais fundo, sei em que época ele é cheio de piranha, sei quando tem corredeira. Meu paciente não. Só que é ele quem precisa atravessar, e tem que atravessar agora. Não vai dar para esperar a melhor época do ano, quando as águas estão mais favoráveis à travessia.
E ele conta com o que sei sobre aquelas águas para tentar chegar com segurança ao outro lado. Às vezes, o rio é estreitinho e posso dizer para o paciente, pule. Garanto que você chega ao outro lado sem nem molhar os pés. E ele vai e fica tudo bem. Às vezes, o rio é mais largo, não dá para pular, mas eu conheço um trecho onde ele é mais raso. E posso dizer ao paciente, olha, você vai se molhar, mas vai chegar do outro lado com segurança. E ele vai. Chega encharcado, mas sorri agradecido e segue seu caminho. Só que, muitas vezes, o rio é bem largo e bem profundo. É tão largo e tão profundo que serei mais criteriosa ao avaliar as chances de o paciente chegar ao outro lado. Vou ter que perguntar, por exemplo, se ele sabe nadar, se o preparo físico dele está em dia, se tem medo da água fria. Dependendo do que ele responder, poderei orientá-lo sobre os riscos da travessia. E ele poderá decidir se quer corrê-los. Talvez meu paciente não saiba nadar. Talvez ele esteja numa condição física tão ruim que apenas de olhá-lo, sei que não conseguirá chegar ao outro lado. Nessa hora, precisarei ajudá-lo a tomar as decisões certas, para que ele não morra se debatendo desesperado no meio do rio gelado. Se ele decidir correr o risco, vou pegar minha canoa e atravessar do seu lado, orientando cada abraçada. Estarei ao seu lado se ele não conseguir completar a travessia e garantirei que sua despedida seja digna e tranquila. E se ele quiser permanecer na margem, não tem problema. Ficarei com ele, fazendo companhia até a noite chegar. Eu acho esse trecho de uma sensibilidade, né? E de uma empatia, de uma clareza do papel do médico e de todo profissional, né? Ao tocar, ao abordar e acessar cuidados paliativos. Então, assim, só um trechinho para que as pessoas... Sintam a sede, né? Tem capítulos maravilhosos. O Luiz, que leu também, sabe disso, né? O que mais marca é o como... Acho que é coar café. É bem interessante. E do também. chocolate? Do chocolate, me perdi. Vejam, gente, vamos deixar. Acho que a curiosidade foi lançada. Foi. E é isso. Carla, acho que a gente chegou ao final e na verdade não é o final, né? Porque se for continuar falando sobre cuidados paliativos e luta, a gente vai horas e horas, né? Porque o conteúdo é imenso e eu acho que a gente não tem a finalidade de estancar ele aqui, de findar ele aqui. A gente lança a semente, né, para essa curiosidade. E que isso possa transformar outras vidas, né, e encorajar elas. Mas antes de terminar, a gente está esquecendo de falar do testamento vital. Verdade. É verdade. E é tão importante. Verdade, vamos. Vamos. O testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade é um documento, né, um registro que a gente faz, e aí vocês, enquanto operadores do direito, né, podem atuar. E deixa eu até compartilhar um pouco. Para nós, eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se a Graça tinha ouvido falar, Graça. Sim, não. Não, né? Tinha ouvido falar de testamento. Isso, né? Mas aí quando fala vital, exatamente veio a dúvida, né? Falar do que seria, né? Sim. E eu acho que ele, no podcast como um todo, se a gente findar o podcast e não falar dele, eu acho que não faz sentido. Sim, e faz conexão com a área de vocês também, né? Eu acho isso muito legal. Nesse documento, a gente, o paciente, né? A pessoa, não necessariamente um diagnóstico, né? Qualquer um de nós podemos fazer isso. Mas claro que uma pessoa com diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida faz ainda mais sentido, porque ela está naquele lugar. Então, ela vai buscar a partir dali, né, expressar os seus sentimentos. Mas é colocar ali naquele documento como que você gostaria de ser tratado dentro de um processo de finitude. Né? Um diagnóstico, a partir de um diagnóstico, a partir de uma condição. Que você tenha que ameace a continuidade da sua vida. Às vezes, a gente tem a oportunidade de receber esse diagnóstico e entre a escuta desse diagnóstico e a finitude vai ter-se um longo período, né? Quando eu citei aqui a Anami, foram 12 anos.
Mas às vezes pode acontecer um acidente, você precisar ser hospitalizado e dependendo do seu quadro, daquilo que ocorreu, né? O que faz sentido para você? O que você gostaria, né? Por exemplo, doação de órgãos é uma questão que pode entrar aqui, né, no testamento vital. Então, é você colocar nesse documento, que também é chamado de diretivas antecipada de vontade, imprimir ali aquilo que você, o que você gostaria, o que faz sentido, né? Esse que eu trouxe aqui é da Luciana Dadalto, que é uma advogada, e eu adoro o formato que ela fez, porque é um tema sério, né? É um tema que é pensar sobre esse momento, e aí eu coloco para que todos nós possamos fazer esse exercício, meio que dá um nozinho na garganta quando a gente imagina. Eu já compartilhei algumas coisas que eu quero, no meu momento ritual de despedida, alguns amigos, familiares próximos sabem, né? Algumas coisas que eu quero. Não é ainda um testamento vital. Mas eu chego lá. Né? E a gente falar sobre isso, a gente vai naturalizando. No primeiro momento que eu falei sobre isso, veio assim um nozinho, né? E hoje ele faz muito mais sentido. Eu consigo falar naturalmente, né? Naturalmente, porque de fato é uma verdade. Né? A finitude, ela vai chegar para todos nós. Então, ela coloca no testamento vital, usando aqui a Luciana como exemplo, primeiro quem ela é, aquilo que ela gosta, coisas que ela fez ao longo da vida e que fizeram sentido para ela, né? Ela fala por quê que ela está fazendo esse testamento vital e uma coisa que chama atenção, porque ela quer morrer segundo os próprios termos. Né? Então, você viveu de acordo com a tua vontade, né? Tem pessoas que falam, para disso, pra que ficar falando de morte? A doutora Ana Cláudia até fala, gente, se falar de morte, chamasse a morte, eu já teria morrido há muito tempo atrás, né? Se fosse assim, falar de Mega Sena, né? Milionário. Então, se você viveu uma vida segundo as tuas vontades, claro que nem tudo a gente consegue fazer de acordo com a nossa vontade, mas na maior parte do tempo, por que não? Esse momento de finitude. Não seguir, então. E por que também não pensar nisso, né? Então, por que também não pensar? Porque, vou falar uma coisa para vocês, gente, por experiência própria, é difícil para tomar essa decisão. É difícil para a família chegar nesse lugar e dizer assim, mas então a gente quer que tire as drogas vasoativas, mas isso é um indicativo de ele vai partir, né? Então, mas também é olhar para a história dessa pessoa que se foi, né? E de novo, voltar para aquela questão, não prolongar o sofrimento diante de um quadro que é zero prognóstico de sobrevida, né? Ou de restituição de algum órgão, né? Neurológica ou qualquer que seja o quadro daquele paciente, né? E aí ela vai falando, ela fala para os profissionais o que ela gostaria, né? Tem uma área ali você pode colocar, né? Os profissionais de saúde que vai pegar esse testamento, como que eu quero que vocês façam? Para os que me amam, e aí aquilo que eu citei, né? Fiquem ao meu lado, leiam para mim, coloque ki de abelha para eu relaxar, né? Isso aí vai deixar ela feliz. Isso aí, inclusive, vai auxiliar no processo, né? Dela, né? Então, como eles devem cuidar, em que momento eles precisarão desse documento, porque se ela estiver com voz ativa, uma comunicação, ela vai poder falar. Mas no momento em que ela possa, por acaso, não estar consciente, não verbalizar, que eles possam utilizar. Isso aqui, gente, é tão interessante porque, assim, é garantido por lei que o paciente possa fazer parte das escolhas terapêuticas, né? Inclusive que ele possa reavaliar ao longo do processo as escolhas terapêuticas. Claro que existe coisas que não é possível, né? E isso a gente tem que ter clareza, porque se há indicação médica de realizar, se é possível, né? Que faça aquele tipo de tratamento, ok. Às vezes não há condição, né? Mas o paciente, ele precisa estar ativo, ele precisa participar dessas discussões, ele precisa participar dessas condutas e desse planejamento. Ter voz, né? Ter voz. Exatamente, Luiz. E aí, ela coloca em casos de dúvidas, né, quem que é para contactar, depois que o corpo morrer, inclusive esse desfecho, né, porque assim, a pessoa falou a vida inteira que ela não gostaria de ser enterrada, ela gostaria de ser cremada, né, e aí como que a família vai lidar com isso? A família sabia?
Ah, mas só fulano sabia, né? Então, vamos lá, vamos recorrer se existe. Há pouco tempo saiu aqui na mídia, inclusive nacional, que uma neta aqui de Dourados encontrou a avó, acho que tem um quadro de doença neurológica, se eu não estou enganada é Alzheimer, e aí essa avó se mudou para casa dela, né, da neta com a família, né, e aí acho que ela foi organizar a casa antiga da avó e encontrou no armário. Eu vi isso no Globo.com e depois eu descobri que era aqui em Dourados, né? E que ela deixou um recado lá, né? Que algumas partes, assim, acho que é o pulmão, não vai dar para utilizar porque eu fumei muito, já tá estragado. Assim, também ela fez isso de forma engraçada, né? Mas foi falando coisas que ela gostaria que fazia sentido para ela. Né? Então, de certa forma, não era um testamento vital, mas era um registro, né? De algo que, com certeza, a família vai tentar, né? Cumprir daquela forma. Então, é isso. Não esquecer a biografia dela, né? Meu corpo, minhas regras, né? Achei interessante isso aqui, né? Enfim. É isso, gente. Isso. É um documento que a pessoa pode se valer. Agora, enquanto advogado, eu não me lembrava. Eu acredito que deve seguir o mesmo rito de um testamento normal, né? Mas fica aí. Adicionalmente, eu acho que é bacana. Eu vou pegar, ver se eu encontro ele em PDF, alguma coisa. Não sei se você tem. A gente pode colocar um link lá no YouTube, né? Que alguém quiser ler o documento para ter uma melhor noção. Se tiver curiosidade, né? Tem um QR Code aqui, eu não sei se acessa, porque parece que ela até gravou. Talvez eu consiga pegar por ali. Eu nunca ouvi, mas... Pode ser que eu consiga pegar por aqui. Aí eu compartilho lá junto com o link do vídeo. E é isso, né? Isso. Carla, obrigado por ter aceito o convite e por ter vindo aqui. E foi muito valioso o que você apresentou aqui para nós. Eu vi que ela gastou, falou vários dados. Falei, é especialista mesmo. Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui, né? E, de novo, muito obrigado, Carla. Certo? Então, até mais. Até mais. Obrigada, Tchau, gente.